Meu nome é Marli e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta e eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória com a fisioterapia, porque eu escolhi essa profissão. Ontem foi o dia, do fisioterapeuta e foi um dia que eu passei muito reflexiva e muito grata também, E aí eu queria compartilhar um pouco dessa história porque talvez inspire outras pessoas, fortaleça outras pessoas que estão no mesmo caminho. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos lá. Eu me formei na escola, no ensino médio, com 16 anos. Foi lá em 2009, então tem 16 anos, eu acho. 16 anos. E assim que eu finalizei, o ensino médio, eu não pensava em estudar, não pensava em nada, não pensava em profissão e nada. Na época eu trabalhava no salão de manicure e vendendo produtos da Avon. Então aí se passou um tempo, eu decidi fazer um curso, profissionalizante, eu fiz o curso técnico em química. Comecei o curso, quando eu tinha mais ou menos um ano, eu acho, de curso, eu adoeci. Tive um problema de saúde e aí eu fiquei ausente do curso por mais ou menos uns 2 meses. Quando eu melhorei, eu decidi não retornar, Não retornar pro curso, eu desisti. E aí, pronto, desisti, continuei na vida, trabalhando da mesma forma, como manicure, vendendo produtos Avon, que dava só pra comprar as coisas básicas, Aí depois, mais um tempinho, acho que eu já tinha uns 22 anos, mais ou menos, 23, não lembro. Aí eu decidi voltar para esse curso, porque eu era apaixonada por química, eu era muito boa em química. Na escola eu fechava as provas. E aí eu decidi voltar. Então voltei, só que aí eu já não me identifiquei mais com o curso, nada. Então, aí eu desisti de novo, fiquei acho que uns 3 meses, não lembro, e eu desisti do curso. Aí voltei fazendo a mesma coisa, e aí eu passei a trabalhar também com a mãe dessa moça do salão, que ela vendia quentinha, eu ajudava e tal. Aí chegou no momento, já tava ali com 25 anos, que eu falei, poxa, agora acho que eu preciso procurar realmente uma profissão mesmo. Eu gostava de trabalhar no salão, de ser manicure, mas eu sentia muitas dores na coluna. Teve uma vez que eu fui pra emergência com a coluna travada, pela posição, E aí eu falei, tenho que ver outra coisa então pra fazer. Então, um dia, uma tia dela, que mora em outra cidade aqui perto da minha, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, ela veio pra casa dessa minha amiga, a dona do salão, e ela precisava de alguém para acompanhar ela num atendimento com fisioterapeuta, que ela tava com problema no joelho na época. Então aí eu fui, me disponibilizei para ir com ela e fui. Chegou lá, eu não conhecia nada da fisioterapia, nada. E aí ao local que eu fiquei na recepção, dava para ver a sala, dos atendimentos. E aí eu gostei, achei interessante e um monte de gente de jaleco e conversando, e aquela resenha. E aí, quando ela saiu do atendimento, ela tava com muita dor, quando ela saiu muito melhor. Eu falei, olha, gostei disso, achei legal. E tinha uma das fisioterapeutas lá, ou era estagiária, não sei, que ela me olhava muito, sabe? Me olhava muito fixamente, ficava assim me olhando. Aí eu achei aquilo parecendo como se fosse Deus, sabe? Me falando alguma coisa, não sei. Aí beleza, aí eu voltei pra casa e aí eu decidi pesquisar um pouco sobre, aí eu gostei, eu falei, olha, acho que eu vou fazer esse curso. Vou fazer esse curso. E aí, na época, eu fiz a pesquisa pra ver aqui na minha cidade se tinha um curso gratuito, que eu tinha feito o Enem. Se eu conseguiria fazer na faculdade pública, na universidade, mas só que aqui na minha cidade não tinha na época o curso, só particular. E a nota que eu tirei no Enem, porque eu não tinha estudado,
Eu tirei uma nota não tão alta. E aí não dava pra eu conseguir uma bolsa, tipo, 100% naquele momento. Eu até tentei, mas não consegui. Eu consegui uma bolsa 50%, só que o valor ficou mais ou menos 580 pra pagar por mês. Acho que era 580. Eu tirei esse dinheiro de onde? Nem dava, eu não recebia tanto assim, sabe? E aí, naquele momento também, eu tinha decidido sair do salão, parar de trabalhar lá com as meninas, pra procurar um outro emprego, né? E então, eu tava sem trabalhar. Aí, eu pensando, eu falei, não, eu quero fazer algum curso, alguma coisa, enquanto eu tô arrumando emprego. E aí, eu tava, naquele tempo eu era bem, assim, fervorosa, sabe, na igreja, de intimidade com Deus, ainda sou, graças a Deus. Gosto muito de conversar com Deus e ter essa intimidade. E aí eu fui pro meu quarto, né? Fui pro quarto, fechei a porta, peguei 2 cadeiras, tipo, igual essa aqui. E coloquei uma de frente pra outra, sentei em uma e falei, Jesus, senta aqui na outra cadeira que eu quero conversar com o Senhor. Porque eu tava muito triste, sabe? Muito triste, porque eu pensei assim, poxa, se eu tivesse um pai, uma mãe que pudesse pagar pra mim. Na época minha mãe tava com um problema de saúde e ela não tava trabalhando. Meu pai é mais distante e ele também não trabalha, porque ele é alcoólatra, tipo daqueles que bebe o tempo todo, nunca tá sóbrio. E aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito, né? Não tem outra pessoa, não tinha ninguém. E aí eu falando com Deus, né, que eu conversei com Jesus sobre isso, sobre tudo isso. Falei da fisioterapia, que eu tinha gostado, comentei com ele, né, mesmo ele sabendo de tudo, mas aí eu falei pra ele tudo que tava no meu coração. Aí eu falei, Jesus, eu acho que eu vou escolher um curso inferior. Eu costumo conversar assim, tipo, como eu tô gravando aqui, eu converso com ele, é como se fosse uma pessoa normal na minha vida, meu melhor amigo. E aí eu falei pra ele que eu queria muito fazer o curso de fisioterapia, eu já gostava muito. Eu gosto de estar com pessoas, de tipo, ajudar pessoas, mas que não dava. E que tinha pesquisado e eu vi o curso de assistente social, também lida com pessoas, e que o valor ficaria bem menor. Eu acho que era em torno de 250, R$ 200, era bem inferior o valor. Falei, aí dá pra pagar, né? Na época eu tava fazendo só unhas, assim, fazendo unha a domicílio. E eu falei, eu vou juntando, vou pagando. E eu tinha, na época que eu parei, né, de trabalhar no salão com as meninas, eu tinha 1.500 que eu tinha guardado, juntado, né? E aí eu falei, vou fazer esse curso, mesmo querendo de todo o meu coração. Aí eu lembro, eu chorei tanto. Falei, mas pelo menos eu vou procurar uma profissão, preciso procurar algo. Aí, beleza. Aí nesse mesmo dia, que foi numa quarta-feira, eu lembro, eu fui pra igreja, à noite. Aí chegou lá, veio um pastor de outra local, outra igreja, não o conheço, nem até hoje nem sei o nome. E ele pregou uma palavra que até hoje está no meu coração. E eu peguei aqui a Bíblia para saber, para ler, né, exatamente como está na palavra, lá em Isaías 55, e no versículo 8, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são como os caminhos de vocês. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E aí, eu falei, meu Deus, aquela palavra entrou assim no meu coração, sabe? Cortou meu coração. Como no sentido de que que os meus caminhos, o que eu pensava pra mim, talvez fosse, Deus pensasse de uma forma maior, sabe? E aí, eu fechei os olhos pra absorver a palavra, né? Eu costumo fechar os olhos assim na igreja pra absorver mesmo, pra não ter distrações. E eu fechei o olho e fiquei ouvindo aquela palavra e ele ministrando sobre os planos de Deus serem maiores para as nossas vidas. E aí a lágrima descia, eu chorava, de olho fechado. Aí teve um momento que veio um silêncio assim, total na igreja. Aquele silêncio, parou. Tinha alguém tocando uma música no fundo, parou tudo. Aquele silêncio, aí eu falei,
será que tá acontecendo? Aí, do nada, eu ouvi um barulho de cadeira arrastando. Aí eu abri o olho, né? Falei, o que tá acontecendo? Eu abri o olho. Quando eu abri o olho, esse pastor estava sentado na minha frente. Com a cadeira igual a essa. Sentado de frente pra mim. Tipo, tava toda a igreja. Ele pegou uma cadeira e sentou na minha frente. E ele falou assim, eu tenho algo de Deus pra você. Aí ele começou a falar, olha, hoje à tarde eu tava com você naquele quarto. E você abriu meu coração pra mim e falou sobre os seus planos. Mas eu queria te dizer que os meus planos são maiores que os seus. E você precisa tomar uma decisão e você quer fazer algo inferior. Exatamente a palavra que eu tinha falado para Jesus. Que eu queria algo inferior para eu conseguir pagar. E ele falou, quem disse que eu quero inferior para você? Eu não quero inferior para você. Eu quero que você sonhe alto, muito alto. Que eu vou abençoar os seus planos, os seus projetos. Que por mais que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Eu vou prover todas as coisas. Ai, meu Deus. Ai, Jesus é tão lindo, gente. Eu não vou deixar faltar. Apenas confia e escolha o que você realmente quer. E sonhe alto. Mas muito alto. Tipo, ele falava um sonho muito alto. E aí eu chorava. Aí depois ele falou outras coisas, muitas coisas, a meu respeito. Falava que estava sempre comigo, porque eu sempre colocava a cadeira, chamava ele pra conversar, e ele falava que estava sempre comigo em todos os momentos. E aí depois ele levantou, voltou a pregar novamente. E quando eu olhei pro lado, tava muita gente chorando, porque foi um momento muito lindo, muito emocionante. E aí, naquela noite eu voltei pra casa chorando, dormi chorando, quase que não dormi na verdade. E no outro dia, eu decidi fazer a minha inscrição na faculdade de fisioterapia, com essa bolsa que eu tinha conseguido de 50%, né? Aí fiz a inscrição diretamente pela faculdade, né? Consegui a bolsa, ficou em torno de 580. E eu falei, bom Deus, eu tenho 1.500, dá pra pagar uns 3 meses, acho que era um pouco mais, porque eu tinha certinho uns 3 meses. E sobrava, acho que uns 30 reais, era 50 reais. E aí eu falei, não, então vou usar esse dinheiro pra pagar os 3 meses, né? Mas daqui pra lá eu tenho certeza que eu vou arrumar um emprego. Tenho certeza que eu vou arrumar logo um emprego. Porque a gente acha que Deus é aquele de repente, assim, sabe? De imediato. Mas Deus às vezes leva a gente até a exaustão. Até pra nos fortalecer. Aí beleza, fiz a inscrição, fui no centro da cidade, comprei o material. Um caderno. Bem daqueles feinhos, sabe? Desde que foi 10 reais. Não era nada muito caro. Mais barato que eu tinha achado. Um canetão, um grafite. Porque o grafite duraria, né? O custo todo. O lápis eu tenho que comprar sempre, então o grafite duraria. E uma borracha. Uma mochila eu acho que eu não comprei. O dinheiro não ia dar. E aí fui. Meus colegas nem sabem disso, gente, que eu nunca me abri, não. Primeira vez que eu tô contando. E aí eu fui. A primeira semana foi caótica. Caótica mesmo. Porque eu já tinha, na época eu tinha 9 anos que tinha terminado o meu ensino médio. E aí, pra eu conseguir estudar de novo, sabe? Foi tão difícil, que era tudo novo, né? Na área da saúde, é tudo novo, nunca tinha visto aquilo na faculdade. E eu tenho uma dificuldade de aprendizagem. Tipo assim, eu ouço, mas eu não consigo absorver imediatamente. Então eu tenho que ouvir pra conseguir aprender. E então eu tinha muita dificuldade.
Mas mesmo assim eu ia, né? Chorei muito a primeira semana. Eu lembro que eu chegava em casa, chorava. Mas eu não queria desistir. E aí procurando trabalho. E aí eu queria trabalhar num call center, né? Queria não, foi o que eu achei melhor, assim, porque eu trabalhava 6 horas por dia. E aí eu fui, fiz inscrição e tudo, e aí eu não passei na seleção. Eu tinha pagado o primeiro mês, aí já tava vindo o segundo, e aí eu não tinha passado. Fui no outro call center, também não passei. E eu falei, meu Deus do céu, é tão fácil passar, por que eu não passei, sabe? Aí entrou no segundo mês, paguei a segunda mensalidade, e eu só tinha mais uma, né? E aí eu fui de novo nesse call center, que abriu novamente seleção, fui, dessa vez eu passei na seleção. Aí fui fazer o treinamento, acho que foi de um mês o treinamento. Eles pagavam a passagem, né? Até porque eu não tinha como pagar. Pagava a passagem, eu ia. E foi muito difícil essa época, porque eu dormia pouco. Eu chegava da faculdade umas 11h40, porque eu venho de ônibus. E aí eu chegava em casa e tomar banho, né? Comer alguma coisa pra dormir. Aí eu tinha que acordar 4h30 da manhã pra pegar o ônibus de 5. E aí era bem corrido. Tipo, eu dormia 4 horas por noite. Quase enlouqueci, né? Porque não tinha descanso. E aí eu fui, quando foi no... E não era certeza que eu ia ficar, entendeu? Tinha que passar em todas as provas, lá do call center. E aí, no terceiro mês, paguei a última mensalidade. Eu falei, Deus, agora eu não tenho mais. E eu sabia a importância de passar no processo seletivo lá. E eu estudava muito. Eu lembro que eu sempre tinha as provinhas lá, né? Eu sempre fechava as provas, tirava uma nota muito boa. Porque eu não tinha outra opção, eu tinha que passar. E aí chegou na semana de prova da faculdade. Chocou com a mesma semana de prova do call center. E aí eu fui fazendo as provas, mas meio que no automático, assim, porque minha mente estava muito cansada, porque eu dormia pouco. E foi tanto que no primeiro semestre da faculdade eu não tirei notas boas. Só tirei mesmo uma nota pra passar. E do call center teve as provas, né? Eu tirei até nota boa. E na última prova, eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade. Porque eu sabia que aquela prova, a última prova, era decisiva. Que se eu perdesse, eu tava fora. Então, minha mente já tava muito cansada, né? Porque eu não tinha descanso mental. Eu dormia só 4 horas por noite. E eu fui fazer aquela prova. Quando eu abri a prova, minha mente deu um branco. Eu não lembrava nada. Eu lia e eu não conseguia desenvolver nada pra responder a prova. E eu falei, meu Deus, eu vou perder. Eu vou ter que trancar a faculdade. E agora? Aí eu via meus amigos levantando, terminava a prova e eu ficava. E a lágrima começou a descer, comecei a chorar. Porque eu não conseguia responder. Tentei responder algumas questões, mas era o mínimo pra passar. Era valendo 10, eu precisava tirar, acho que era 7. Eu falei, Deus me ajuda, porque sozinha eu não ia conseguir. E aí a professora na época, que é Luana o nome dela, eu queria contar sem chorar, não consigo. Luana, que foi maravilhosa, chegou do meu lado e meio que me ajudou a responder a prova. Ela não me dava respostas exatas, mas ela, dava um caminho pra eu conseguir responder. Porque ela sabia que eu sabia todo aquele assunto. Depois ela falou, Marli, eu sabia que você sabia tudo. E eu chorando, e ela me dando caminhos pra eu conseguir responder. Eu consegui responder a prova. Eu tremia muito. Acho que ela nem lembra mais disso. E aí consegui, tirei uma nota boa, graças a ela.
E aí, quando eu saí, eu lembro que todo mundo veio me abraçar, falou que tinha dado certo. Que o pessoal sabia um pouco, né? Que eu tava ali porque eu precisava parar minha faculdade. E aí eu consegui. Aí eu lembro que nesse período, quando a gente terminasse, que passasse, eles davam uma bolsa, tipo um valor, metade do salário, eu acho. E aí eu peguei esse valor, que já tava entrando, né, pro quarto mês, que eu paguei, o próximo mês. E aí eu comecei a trabalhar, graças a Deus. Graças a Deus. E eu lembro que foi muito, muito difícil. Porque eu tinha as passagens contadas. Eu não sobrava um dinheiro, sabe? Minha passagem era contada, o valor. Então eu saía de casa cedo para estar no trabalho 8 horas, ou 9. E do trabalho eu voltava e já ficava na faculdade, para eu não ter que voltar em casa e pagar outra passagem. Então eu chegava na faculdade umas 4 horas da tarde. Eu chegava na faculdade e a aula era 7 da noite. E eu ficava esperando até 7. Como eu tinha tido muita dificuldade no primeiro semestre, eu fiz uma coisa que não podia fazer na minha faculdade na época, que não era algo legal. Legal, tô falando que não podia fazer, era contra a regra. Eu gravava os áudios das aulas. Então eu gravava, porque realmente não entrava nada na minha cabeça. Não entrava. Eu não sou aquela pessoa rápida, aquela inteligência rápida, eu não sou. Deus que tem me dado inteligência, tem me ajudado, né? E me ajudou. E eu lembro que eu falei assim, não, eu não quero continuar, tipo, tirando essas notas baixas. Eu não sou inteligente. Nesse sentido de pegar as coisas rápidas, de aprender. Mas eu sou esforçada. Então eu falei, vou me esforçar e vou conseguir. Então eu gravava a aula no dia, assistia a aula, entrava nesse ouvido, saía por ele mesmo, nem absorvia nada. Aí no outro dia, eu já ia da TEL, né, pra lá, chegava 4 horas, e aí eu ia pra biblioteca, estudava. E ouvindo a aula, pegava livro, ia acompanhando, estudando. Eu lembro que era difícil porque não tinha como eu tomar banho. Na TEL não tinha chuveiro e na faculdade também não tinha. E eu não podia ir pra casa, porque a passagem era contada. Então eu ia no banheiro, fazia uma meia sola, trocava roupa, né? Pra ela sempre bem cheirosinha. E assistia aula à noite, então eu só voltava pra casa, chegava em casa umas 11h40, mais ou menos. Que tinha que esperar um ônibus e tal. E então eu saía cedo, só chegava tarde da noite, eu chegava exausta. Eu já tomava café assim, cochilando. Minha mãe falava assim, ou tu dorme, ou tu toma café, porque tu vai cair em cima desse café. E eu tinha que comer, né? Porque eu lembro que eu não tinha muito dinheiro pra comprar. Eu não tinha muito dinheiro pra comprar merenda. Então, às vezes eu comprava uns biscoitos, né? Mas pra sustentar, né? Até chegar em casa. Meus colegas nem sabem disso. Eu nunca me vitimizei, graças a Deus. Porque eu sabia que Deus estava sempre ali comigo, sabe? Então, aí eu vou ter que finalizar esse vídeo já, porque eu não tô... Só tô chorando. Oxi. Sim. E aí, chegou o tempo da gente comprar os jalecos. Meu salário eu recebi em torno de, na época, era 800 e alguma coisa, assim. Porque era o salário mínimo da época e descontava algumas coisas lá. Descontava 10% da passagem, assim, essas coisas. E dava em torno de 800 e pouco. Então eu lembro que eu pagava a faculdade, ajudava nas coisas em casa, né? Porque era só eu, minha mãe, meu padrasto. Minha mãe tava trabalhando, aí eu tinha que ajudar meu padrasto, né? Com as coisas. Ele era maravilhoso comigo.
Me ajudou muito nessa época, né? Porque ele segurava as pontas em casa, eu ajudava como eu podia. E eu lembro que não sobrava nada. Nem pra comprar roupa. Ai, acho que eu vou finalizar e fazer uma parte 2, porque, meu Deus do céu. E aí? Meu Deus. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Eu vou só completar isso aqui e depois eu faço outro vídeo. Aí todo mundo comprou seu jaleco, eu não tinha dinheiro. Não comprei. Deixa eu pegar o papel aqui. Eu tô no banheiro. Por causa do som, fica melhor. E eu usei o jaleco do curso técnico em química que eu tinha começado antes, né? E eu lembro que o jaleco tava bem amarelado já, tadinho. Eu falei com cloro, que boa, pra ficar o mais claro possível. Igual os meus colegas. Ai, meu Deus. É a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, foi a mesma coisa, chororô. E aí eu fiquei com aquele jaleco mesmo, meio de outra cor. Tirei o emblema, que tinha técnica em química, ficou só o meu nome. E não tinha o logo do curso de fisioterapia, nada. Só tinha meu nome. Acho que depois eu tive que colocar, porque era obrigatório. E aí eu fui, né, vivendo o curso. Eu amava trabalhar no hotel. Então ninguém gosta. Ninguém gostava. Porque eu trabalhava só 6 horas, ia pra faculdade, estudava. No segundo semestre, minhas notas alavancaram, assim, foi lá pra cima. Porque eu lembro que eu não tinha opção de perder. Eu não podia perder matéria, porque eu pagava a faculdade. Então, se a gente perde, quando vai refazer, eu tinha que pagar novamente. Eu ia pagar com que dinheiro que não sobrava. Falei, então eu não posso perder. Então eu estudava. Não deixava de dormir. Depois dessa experiência lá que eu tive, de dormir pouco, nunca deixei de dormir pra estudar, porque eu sabia que não adiantava. Mas à tarde que eu tava lá na faculdade, chegava cedo, eu estudava muito, estudei muito. Eu lembro na época que alguns colegas começaram a vir estudar comigo. Eu tirava uma nota muito boa, da pior da sala, eu passei a ser uma das melhores da sala. Nunca perdi nenhuma matéria, acho que eu fui a única da turma que não repeti matéria nenhuma. É porque eu não podia repetir. Não ia ter como pagar. E eu fui vivendo, né, o curso. E Deus sempre ali. Não sobrava nada. Mas não tinha aquela falta, sabe? Deus sempre esteve ali comigo. Eu vou precisar encerrar aqui esse vídeo porque eu vou atender agora. Hoje, graças a Deus, minha agenda está lotada. Então eu já tô no meu horário. Talvez no próximo vídeo eu chore menos, mas tem muita coisa ainda pra contar. E desculpem o chororô, porque realmente é a minha terceira tentativa já, eu chorei do meu jeito. Então não tem jeito, tem que contar chorando. E eu senti do meu coração, sabe, de contar isso, porque talvez nem que eu alcance uma pessoa, né, pra mim já vale a pena, né, que não foi em vão, nada do que eu vivi, eu sei que não foi em vão. E é isso. Eu vou vir com a parte 2, eu preciso terminar de contar, porque tem muita coisa ainda. E é isso, só não sei como finalizar o vídeo. Enfim. Mas até a parte 2, tá? Ai, deixa eu ir ali que eu tenho que lavar o rosto pra atender meus gatinhos e minhas gatinhas. Também vou contar nesse vídeo o motivo de eu trabalhar com idosos, que tudo tem Deus, tudo tem Deus o tempo todo. E eu venho aí no próximo vídeo e deixa eu me recompor. Tchau, até o próximo vídeo.